agora são 10h06, está na hora do Ciência Pra Gente. E no Ciência Pra Gente eu tenho o prazer e a alegria de cumprimentar aqui no programa a professora e cientista Aline Torne. Professora Aline, bom dia, com muita alegria, seja bem-vinda. Bom dia, Nelson. É um prazer estar aqui com você. Como é que está? Tá tudo bem? Tudo bem? Dia chuvoso, né? É um dia assim, um pouco nublado, uma chuvinha caindo, né? Bom para apagar a poeira, né, professora? É isso aí. Então, deixa eu só buscar aqui a nossa pauta para o nosso programa 63, é, Aline? Pois é, né? Passa rápido. Então, como passa, né? É uma vezinha por semana, mas vai chegando, né? Ah, no centésimo Isso nós aí. vamos ter que fazer uma bela comemoração, viu? É verdade, no centésimo a gente vai ter que comemorar. Bom, professora Aline, mais uma vez a gente aborda aqui no programa como tema da sua participação e a gente tem que falar sempre sobre Covid-19 ainda, lamentavelmente. É um assunto que não quer parar, né? Não cessa nunca. Então, os casos de Covid em idosos estão subindo novamente, né? E a terceira dose foi liberada para esse grupo pelo Ministério da Saúde. Só que isso vai em desencontro com as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Ô, professora Aline, será que estamos perdidos mais uma vez na pandemia, professora? Pois é, Nelson. A gente está vivendo esse momento atribulado aí, né? E a gente tem que Sim, tomar cuidado para deixar as pessoas mais tranquilas, né? Lembrar tudo que a gente está vivendo aí agora, assim, que as coisas estão melhorando, né? Então, assim, sim, pedir um pouco de tranquilidade para a população, sabe? certo. Para a gente poder explicar melhor o que é essa terceira dose, né? Eu Então, diria assim que a gente foi recebido aí um pouco de surpresa, né? ah, Eu tenho visto isso porque as pessoas estão entrando em contato comigo, né? Perguntando, mas certo. então eu não estou seguro. Aí a gente lembra, fala assim, olha, gente, vamos com calma, porque assim, os números da pandemia eles seguem diminuindo e isso é graças às vacinas, né? A É gente não pode verdade. colocar isso em dúvida. Ah, não tenho. Isso, todas elas continuam funcionando e quanto mais pessoas se vacinarem e seguirem aí as medidas preventivas, é melhor, né? Sim. O que acontece é isso, que a gente está assustado, foram muitas vidas perdidas, né? Então, vamos É. passar essa informação aí direitinho para o pessoal não E, ter dúvida, né? então, em relação a essa terceira dose, a Organização Mundial da Saúde não aconselha, mas aqui no Brasil está caminhando para a terceira dose. Como é que fica essa situação, professora? Então, qual que é a posição da OMS, né, da Organização Mundial de Saúde aí? Cientificamente, não tem nenhum dado que diga que as duas doses, ou mesmo que a dose única da Janssen, já não funcionam, tá? Ah, Esses trabalhos que saíram recentemente, eles já começam afirmando que funciona. O que a tá, gente tem ah, é uma questão aí com dois grupos prioritários que, né, vão precisar de uma terceira dose. E aí a gente tem que ser bem enfático, né? Quem são esses grupos? Né? Semana passada a gente chegou a falar aqui dos idosos, né, sim, que o sistema imune ele envelhece. é, Né? Então esse é um dos grupos que a gente vai precisar dessa terceira dose. E quem sim. mais vai precisar? As pessoas que são imunocomprometidas, Nelson. Quem que são essas Ah, pessoas? Pessoas que fizeram transplantes ou que estão fazendo ah, tratamento de tá. câncer, né? Pessoas aí que estão com HIV sem tratamento ou um HIV avançado e que tem uma doença autoimune séria, né? Que usa Sim. imunossupressor, esse tipo de medicamento. Né? Porque a OMS coloca que a gente não está na hora de pensar ainda numa terceira dose para a população de maneira generalizada. Ah, tá. Esses grupos especificamente que eu acabei de citar, o que aconteceu? A proteção não atingiu o mesmo pico que na população mais jovem. Certo. Então, justifica-se aí o uso dessa terceira dose para completar o esquema vacinal. O esquema vacinal que antes a gente entendia com duas doses, a Ah, partir dos estudos que estão saindo agora, né, mostra que para esses grupos será preciso uma terceira dose, né? certo. Nenhum estudo apontou ainda que outros grupos precisem de uma terceira dose. Lembra, gente, que essa doença é nova, que a pandemia pegou todo mundo de surpresa, né? Que os cientistas estão trabalhando muito. É a informação que a gente tem para o momento. Então,
Por exemplo, a gente vê profissionais da saúde questionando se já não seria a hora deles serem cobertos por essa vacinação, porque eles de Certo. fato são mais expostos, mas Aham. ainda não é o momento. Porque o que foi visto é que a defesa, nessa faixa etária, né, ela não atingiu o pico como atingiu nos outros. Os profissionais Certo. de saúde, eles estão cobertos com as vacinas que já receberam. Ah, Né? tá. Não teve um agravamento na doença desses profissionais. Eles não têm nada que aponte uma perda de eficiência da vacina. Quando acontece a reinfecção, que já era esperada, a gente já falou de reinfecção aqui, algumas vezes eles são assintomáticos, tá? Certo. Então a gente tem que tomar cuidado, porque assim, realmente a terceira dose está sendo muito ventilada, mas é Aham. para grupos específicos. E, Não está na hora ainda da gente pensar para outros e grupos. aí ainda tem uma outra questão também. É, e como fica? Mistura vacina, não mistura vacina? No caso É dessa uma boa questão? pergunta, É, porque a porque eu gente fica sempre nessa dúvida também, né? Se vai misturar ou não a vacina e o que ela pode acarretar. assim, é uma boa pergunta porque assim, eu vejo que as pessoas estão em dúvida com isso, né? Colegas, né, pessoas próximas Sim. já estão me perguntando por que essa mistura de vacinas, ela já está acontecendo aqui no Brasil e em outros lugares do mundo, tá? Ah, é? Tá acontecendo assim. Lembra da questão das grávidas que elas Sim, tomaram a sim, vacina sim. AstraZeneca e É, precisaram que uma segunda dose fosse administrada da Pfizer? Isso já certo. aconteceu. E essa segunda, o que aconteceu agora com a Delta, né? A gente adiantou a vacinação. Sim, ah, tá. Antes eram 12 semanas, passaram a ser 8 semanas. Então, Sim. tem pessoas que já estão indo ao posto e que, por vezes, não está Ah, disponível a mesma vacina que ele tomou antes. E aí o Ministério, né, já autorizou que pode ser administrada essa combinação de vacinas, que é a vacinação heteróloga. E isso já acontece para outras vacinas, tá, Nelson? Não é só com a sim. vacina da Covid, não. Às vezes mistura o lote. E Ah, o que os tá. estudos mostraram é assim, a gente pode ficar tranquilo quanto a isso, tá? Já tem estudos que aconteceram aí no mundo, né? Porque a AstraZeneca ela foi aplicada no Reino Unido, é a vacina que a gente mais tem estudo de combinação Certo. e misturando principalmente com a Pfizer e os resultados são positivos. Como Certo. elas ativam vias de defesa ali um pouquinho diferentes, o que eles viram que a resposta é ainda melhor. Ah, Outros tá. países, né, como o próprio Reino Unido, que eu citei, Aham. a Alemanha, a Espanha já estão fazendo esse trabalho de mistura de vacinas, com outras vacinas também, não só a AstraZeneca, a Pfizer, mas a Moderna, a Sputnik, que a gente Certo. não tem aqui no Brasil, e tem tido um resultado muito bom. Os cientistas falam que no Ah. futuro aí, quem sabe, talvez essa seja até uma recomendação, né? Não tem Ah, ainda uma é? clareza sobre isso, porque a resposta nos trabalhos que foram vistos, melhora de maneira significativa quando tem a mistura. Então, acho que Ah, nesse sentido a gente entendi. pode ficar tranquilo, viu? Certo. Ah, interessante, o professor Aline, a gente falando sobre essas questões de vacinação, e a gente sabe da redução que nós tivemos de casos, né? Hoje o Brasil atingimos, parece, 60 milhões de pessoas vacinadas com a primeira dose, mas tem um outro lado, que o Acre, o estado da Paraíba, Rio de Janeiro e Sergipe estão registrando alta expressiva de mortes por Covid, professor Aline. É sim, né? A gente tem que estar muito atento a isso. Porque o que acontece, né? E vem muito a calhar com o que a gente está falando de terceira dose aqui. Porque Sim. como as pessoas se vacinaram, gente, como eu vou dizer, é imediato que a gente vacinou, a gente fica mais tranquilo, a gente baixa um pouco as nossas reservas aí. Aham. A gente começa a circular mais e tomar às vezes menos cuidado. Então, claro que isso tem relação com a Delta também, tá? Os casos eles estão vindo aí mostrando que, por exemplo, no Rio de Janeiro isso é fato, a gente já tem mais a Delta e Aham. aquela questão de ser menos agressiva já caiu por terra, tá, Nelson?
A gente Aham. está vendo que a Delta ela se desenvolve mais rápido e tem internado mais pessoas, por isso a gente está vendo esse aumento do número de casos aqui, mas que os cientistas apontam é que também estaria relacionado com a vacinação, no sentido das pessoas estarem tomando menos cuidado, menos... as medidas preventivas elas já não estão sendo tão seguidas, né? Os Ah, países que retiraram as máscaras, gente, que foi Estados Unidos e Israel principalmente, o aham. número de casos explodiu. Então, assim, a gente tem que ficar atento porque só a vacina não vai resolver. A gente tem que entender que essa pandemia ela também é comportamental. A Covid ela tem uma base comportamental, que Sim. é não casar ali com aglomeração. Tem aglomeração, o nosso risco de ficar doente é muito maior. Né? Tem Certo. uma divulgadora científica que fala assim, pensa no goleiro, né? Vai chutando a bola um monte de vezes, né? Se a gente se expor muitas vezes, uma hora a bola vai entrar e a gente pode ficar doente. Nenhuma É. vacina é 100%. Né? Elas têm elas têm alcançado o papel delas, que é diminuir a severidade da doença. Né, todos os trabalhos que saíram, inclusive falando de uma terceira dose, disseram, né, que as duas doses, né, Ah, têm dado um resultado muito satisfatório, mas as pessoas também estão se expondo mais. ah, Né? sim. E aí os grupos que são de maior risco, que são os idosos, a gente sempre soube Certo. disso lá atrás, É. estão sendo aí mais afetados. Né? Por É. isso a terceira dose, mas só ela também não vai resolver, gente. Então, assim, a gente precisa buscar maneiras, né, de controlar essa circulação de pessoas. É chato, tá todo mundo cansado, mas a É. gente precisa de um quantitativo maior da população vacinada para que essas medidas preventivas sejam reduzidas. A gente ainda não está nesse momento, né, Elcio? A gente tem que ficar Na- batendo nessa tecla aí por um tempo ainda. Ô, professor Aline, para a gente fechar aqui, eu tenho acompanhado bastante alguma coisa que fala em relação à variação, né? Principalmente da Delta que chegou. Qual o acompanhamento, o que a professora e cientista Aline Tornes sabe a respeito da Delta? Tá dando para segurar a onda da propagação ou ainda está muito devagar para a gente dizer assim? Essa também já está ficando para trás. Olha, Nelson, a gente já tem uma Delta Plus, viu? Uma nova Ah, variante a partir da Delta. Por isso que ah, a gente fica preocupado. Por isso que a Organização Mundial de Saúde aí fala, olha, cuidado com essa terceira dose. Se os países ricos saírem aplicando terceira dose, ah, né, se os países mais desenvolvidos caminharem nesse sentido, a gente vai ter problema. Porque, para você ter uma ideia, assim, os países mais pobres não têm nem 2% da população vacinada. A gente aqui é, no Brasil está muito melhor que isso. Né? é, Outros países que são desenvolvidos estão mais avançados ainda, mas enquanto a gente tiver pessoas aí não vacinadas no mundo, porque pandemia a gente fala, não é só país, é mundo, a gente certo. vai ter problema e novas variantes vão surgir. A Delta no Brasil, a gente não tem um sequenciamento, uma análise epidemiológica tão apurada ainda, como tem outros países, né? Como tem os Estados Unidos, como tem o Reino Unido. E o que a gente observa aqui no Brasil é que talvez a gente não esteja conseguindo enxergar, né, o Sim, tamanho da dimensão da Delta. Mas, assim, no Rio de Janeiro a gente já vê uma situação complicada. O que está segurando mesmo, ao que tudo indica, é a vacina. E por isso, né, a preocupação de adiantar a segunda dose, de vacinar o maior número de pessoas e de ser cuidadoso com a terceira dose. Né? Israel passou por esse cenário de idosos ficarem doentes, mesmo depois de vacinados, e aplicou uma terceira dose, e isso reduziu em 2/3 a quantidade de casos em idosos. Então, assim, o que a gente vê hoje é que sim, justifica se olhar para esse grupo, sim, só que a gente não pode deixar que isso se espalhe para mais grupos, porque vai significar que pessoas que não tomaram a segunda dose ou que nem tomaram a primeira, sim. né, fiquem aí sem a vacina. E aí isso perde o controle, a circulação só aumenta. A gente tem hoje uma variante peruana que também é de preocupação, a gente nem chegou a falar sobre ela Também aqui é. ainda. Tem sim. Então, assim, elas continuam surgindo, Nelson, e vão continuar à medida que a circulação não for aí mais limitada e que a vacinação não avançar. Então, por Certo. isso que essa terceira dose, a gente fala dela, mas fala com cuidado, né?
para a população como um todo, a gente pode pensar no futuro com uma dose de reforço, que é diferente da terceira dose. E isso aí na mídia está ficando muito bagunçado. Para a população como um todo, a gente pensa, quem sabe, nas vacinas anuais, mas isso é para o próximo ano, para quando a situação estiver mais controlada. Agora, a situação é emergencial. A gente não pode voltar a ver os números aumentando, como já aconteceu no passado. Vamos então, torcer. Segurar aí, viu? Verdade. Muito bom, professora Aline, mais uma vez o nosso muito obrigado pela sua brilhante participação no nosso programa. Agradecendo muito e marcando o encontro para a próxima terça-feira no Ciência Pra Gente aqui no nosso programa e aqui na Via 5. Tá bom, professora? Grande abraço. Tá certo, até a próxima, Nelson. Um abraço, pessoal. Valeu, professora Aline Intorne, professora e cientista no quadro Ciência Pra Gente. Então esse foi o vídeo. Se ficou alguma dúvida, não deixe de nos falar nos comentários. E curta e compartilhe nosso canal, pois isso nos ajuda muito. Até a próxima!